Olá, sejam bem-vindos a mais um semanário informativo da Vôlei TV. Começamos com os destaques no campeonato de voleibol masculino. No passado sábado, o Viana venceu o Vitória por 3-1 e continua imbatível na competição. Fim de semana de jornada simples no Campeonato Nacional Sénior Masculino, com o Viana moralizado por início de temporada 100% vitorioso a receber o Vitória Sport Clube, que vinha de uma derrota em casa frente à Fonte do Bastardo. O jogo, marcado para as 18 horas no pavilhão Santa Maria Maior, começou muito equilibrado, com o Viana a controlar uma vantagem de 1 ponto até aos 16 igual, altura em que os conquistadores passaram para a frente do marcador, o que obrigou a um time-out por parte do treinador João Franco, que obteve resultados, com o Viana a chegar ao set point nos 24-22 e o central Nuno Teixeira a fechar o parcial. O segundo set começou com a mesma toada que acabou o primeiro, com os vianenses por cima do placar até aos 14 igual. Os homens da cidade de Berço passaram para a frente e dispararam no marcador, não deixando mais fugir a vantagem, fechando o set por 25-19. As equipas voltavam a entrar em campo com a mesma atitude que os dois primeiros sets, disputando ponto a ponto o resultado, que iria ser decidido apenas nas vantagens, com os homens de Viana do Castelo a serem mais felizes, acabando por vencer por 26-24. O Vitória, sem atirar a toalha ao chão, começou o quarto e último set com 2 pontos seguidos, vantagem que o Viana não deixou largar. O parcial iria então ser discutido como todos os outros, taco a taco, com nenhuma equipa a deixar fugir a outra do marcador. Na parte final do encontro, os vianenses ganharam algum ascendente, o que se fez notar no resultado. Com um grande bloco por parte da dupla Miguel Cunha e Pedro Ribeiro, fechariam o encontro por 3-1. O Viana continua assim a sua senda vitoriosa e os guimaranenses continuam a lutar pelos seus objetivos de acabar nos 8 primeiros lugares da classificação. Nas palavras de Luís Passos, o público em casa assistiu a um bom espetáculo de voleibol e confessou que o primeiro toque condicionou o jogo dos conquistadores. Foi um jogo bem disputado, entre duas boas equipas, foi um bom espetáculo de voleibol. Tenho que dar os parabéns ao Viana, fizeram um bom jogo, uma equipa que está a trabalhar bem motivada de uma série de vitórias. Quanto à minha equipa, lutámos por todos os pontos, tivemos alguma dificuldade ao nível do primeiro toque, que condicionou um bocado o nosso jogo. De resto, é continuar a trabalhar, porque nós é jogo a jogo e lutar todos os jogos para vencer, que é o nosso objetivo, e vamos continuar a lutar pelo nosso objetivo, que é ficar nos 8 primeiros lugares. Já na visão de João Franco, a partida foi equilibrada, mas também complicada apesar da vitória. O técnico do Viana revela ainda que os resultados obtidos têm sido fruto do empenho e trabalho de toda a equipa. Esse jogo era complicado, frente a uma equipa bem organizada pelo Luís, e eles conseguiram mesmo assim superar esta equipa com bons pontos fortes de ataque e mesmo de bloco, muito bem organizada, e conseguimos sair daqui com os 3 pontos, que era um objetivo nosso. Isto é o fruto do trabalho deles, que eles estão empenhados nisto e com trabalho e organização estamos a conseguir levar a bom porto. A 7ª jornada ficou ainda marcada pelo derby lisboense entre Sporting e Benfica, jogo em que os encarnados levaram a melhor sobre os Leões por 3-1. E sábado foi dia de derby lisboeta. As equipes de Sporting e Benfica encontraram-se no pavilhão João Rocha para um segundo duelo, desta vez a contar para o Campeonato Nacional Masculino. O jogo da 7ª jornada começou com a equipe verde e branca a liderar o primeiro set. Mesmo com uma pequena vantagem no marcador, o Sport conseguiu obter o placar de 23-21. Mas foi a equipa treinada por Marcel Matos que depois fechou por 24-26, com Hugo Gaspar a fazer o ponto da vitória. Já no segundo set, com um certo equilíbrio entre as equipas, as águias foram felizes nas jogadas e conseguiram distanciar os pontos em relação aos leões a partir dos 15-19.
O camisola 9, Marco Honoré, fechou o set por 25-18. A resposta do Sport surgiu no terceiro set, arrancou à frente no marcador e mostrou outro jogo. Mais assertivos e seguros, os Leões conseguiram a vitória sobre as Águias, depois deste serviço longo de André Lopes. No quarto e último set, o Benfica consolidou-se na partida e, com falha de Paulo Vitor no serviço, as Águias encerraram o jogo com um placar confortável de 25-15. Benfica continua assim, na liderança da competição, com 6 jogos e 6 vitórias. Em declarações à Sporting TV, o técnico dos Leões, Gerson Amorim, afirmou que a equipa tem de continuar a trabalhar e cometer menos erros em bolas fáceis. Muito um pouco da história do jogo, né? Cometemos erros de bolas fáceis, isso aí tem que trabalhar, não tem jeito, não tem outra coisa a falar, tem que trabalhar, a gente não pode acontecer isso, né? Num jogo desse nível, a gente fazer isso. Enfim, temos que ajustar, estamos correndo atrás, eu acho que isso vai melhorar com o tempo, enfim. Os jogadores, até um certo ponto, vão num caminho certo, depois alguns próprios erros acabam nos tirando do caminho que a gente estava, né? Então, já está provado que a gente consegue fazer jogo de igual para igual, de frente a uma equipe forte, né? Mas a gente precisa melhorar alguns pontos ainda que a gente não conseguiu se acertar ainda e estamos trabalhando todo dia para isso, espero que isso venha acontecer logo. Ainda este fim de semana, o Castelo da Maia venceu a Académica de São Mamede por 3-0, assim como a Fonte Bastar triunfou sobre os seus conterrâneos do Clube K. Também o Sporting das Caldas venceu pela margem máxima o Ginástica. Passando à tabela classificativa, o Benfica e Fonte Bastardo partiram a liderança, ambos com 18 pontos, porém as Águias têm menos um jogo realizado. O Viana ocupa a terceira posição, que, como já vimos, ainda sem qualquer derrota. Nas últimas posições encontra-se o Leixões, que apenas tem 4 jogos realizados, o Ginástica e a Académica de São Mamede, sendo que este último ainda sem qualquer triunfo. No campeonato feminino, o destaque vai para o AVC Famalicão, num jogo emocionante frente às recém-chegadas à primeira divisão, o Vitória Sport Clube. Este confronto resultou numa vitória caseira, porém pela margem mínima. O pavilhão das Lameiras foi o palco da quinta jornada do campeonato feminino entre as equipas do AVC Famalicão e do Vitória Sport Clube. As famalicenses entraram fortes no jogo e avançaram cedo no marcador. O Vitória ainda reduziu a distância, mas o AVC continuou a arriscar e ligeiramente na frente chegou ao set point e logo a seguir fechou o set com serviço direto de Sara Sá. O segundo set previa-se igualmente favorável à equipa da casa, pelo que não aconteceu. As vimaranenses adiantaram-se primeiro e seguiram a passos largos para a reta final do set com alguma tranquilidade. A equipa comandada por Vítor Oliveira conseguiu reduzir a desvantagem, mas o set point acabou por acontecer aos 24-21 para a equipa visitante, que de seguida fechou por 25-21. O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio até aos 8 pontos. A reviravolta do placar aconteceu depois dos 15-10, momento em que as vimaranenses cometeram mais erros e deixaram-se ficar para trás. O AVC conseguiu encontrar-se e finalizou o parcial por 25-16. 2-1 no placar e um quarto set igualmente equilibrado, mas desta vez com as famalicenses a correr atrás do resultado. A equipa recém-chegada à primeira divisão entrou no set com o pé direito e vontade de pontuar. Avançou consistente, deixando 10 pontos de diferença na pontuação. O Vitória conseguiu assim chegar ao set point, mas o nervosismo adiou por 3 vezes o fecho. Parcial de 25-19 para as conquistadoras, que empurraram o final do encontro para a derradeira negra. O set do tira-teimas adivinhava-se idêntico aos anteriores, mas não foi tão similar assim. O AVC entrou com um pensamento de tudo ou nada e começou por pontuar primeiro, deixando alguma vantagem.
A inexperiência do Vitória viria a notar-se quando as famalicenses chegaram à marca dos 10 pontos e elas apenas contavam com 4 pontos. Numa sequência de serviços diretos, as vimaranenses conseguiram reduzir a desvantagem, mas não comprometeram a determinação do AVC, que acabou por fechar o jogo por 15-10. E a finalizar, segunda bola de jogo, 15-10. Ainda que tenha sido difícil, a vitória sorriu às famalicenses, que conquistaram o terceiro triunfo consecutivo no campeonato. No final do encontro, o Vítor Oliveira afirmou que o jogo valeu pela vitória, mas saiu pouco satisfeito com a exibição das famalicenses. Acho que valeu mais pela vitória. Nós não estivemos bem, o jogo não foi nem de longe nem de perto o nosso melhor jogo. Passámos por várias dificuldades, uma delas no primeiro toque, e não jogámos bem por causa disso. Não acho que tenha sido um jogo bonito sequer, mas pronto, vale pela vitória só e temos que trabalhar. Já o técnico das vimaranenses, Óscar Barros, acredita que a equipa lutou e honrou as cores do clube face à adversidade e à experiência que tinham as adversárias. São duas realidades diferentes, desde o orçamento ao hábito de se competir em termos de primeira divisão. Não é? Nós chegámos à primeira divisão há um mês e meio estávamos a jogar na segunda divisão. É um plantel constituído fundamentalmente por jogadores da formação e hoje jogaram 7 ou 8. E eu sei que o nosso adversário também está com alguns problemas de lesões, mas provavelmente as lesões das nossas estrangeiras, só temos 3, têm mais peso do ponto de vista organizativo e de consistência de jogo e de experiência de jogo. Fazem-nos mais falta do que provavelmente o AVC, que está habituado a este tipo de coisa. É uma equipa que luta pelos primeiros lugares. Mesmo assim, dentro do possível, penso que a equipa reagiu bem à adversidade. Os nossos mecanismos passam muito pelo ataque de segunda linha, pela pipe, e a Nayara está muito rotinada nessa solução. Faltou-nos essa solução. Entrou uma miúda com 19 anos, fantástica, que se portou de forma fantástica, e é um pouco isto que eu tenho dito. Estamos a crescer, estamos a aprender, jogo para jogo, continuamos a crescer, e mesmo com adversidades continuamos a crescer, e uma equipa de Vitória tem que ser assim. Uma equipa de Vitória tem que lutar, uma equipa de Vitória tem que honrar o símbolo, e é isso que vai fazer. Nos restantes jogos da quinta jornada, o Clube K venceu o Benfica por 3-2. Vila Condense e Porto Volley também venceram ambas as suas partidas por 3-0. Sendo assim, o Porto Volley continua isolado na tabela classificativa em primeiro lugar, seguindo de Sporting e AJM Futebol Clube Porto, sendo que estas duas equipas ainda têm jogos por realizar. Sporting de Braga, Belenenses e Boa Vista ocupam os últimos lugares da tabela classificativa. Notícia triste para quem ansiava a final da Supertaça masculina de voleibol. Devido a casos de Covid-19 na equipa do Sport Clube de Espinho, os jogadores têm de cumprir isolamento profilático até dia 27 de outubro. Sendo assim, a final frente ao Benfica foi adiada para dia 4 de novembro. Os sorteios da Taça de Portugal decorreram ontem na sede da Federação Portuguesa de Voleibol. Pode consultar os resultados no site oficial da Federação ou nas redes sociais. No próximo fim de semana, como sempre, pode acompanhar o voleibol em direto na sua Volley TV. Dia 24, sábado, pelas 17 horas, não perca o confronto entre Esmoriz e Sporting para o Campeonato Nacional Masculino. Já domingo é a vez de Desportivo das Aves jogar contra o Leixões para a competição feminina pelas 17h30 e também em direto na A Bola TV. Esta sexta-feira não perca mais um episódio do Volley à Mesa. António Guerra convida João Pedro e Filipa Teixeira para uma conversa sobre a prática da modalidade do indoor para a praia. Por hoje é tudo, proteja-se e fique com a Volley TV.